Olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje para darmos prosseguimento ao nosso estudo da série de livros Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. E hoje nós continuamos o estudo do quarto volume dessa série, passando para a segunda parte do capítulo A Transfiguração. Um capítulo interessante, um capítulo maravilhoso, e a gente tem a graça e a satisfação de retomar esse estudo com a tranquilidade de nos mantermos aí estudando, fiéis à perspectiva de que Pastorino nos passa, buscando aí compreender cada vez mais os ensinos e fatos da história da vida de Jesus, como sendo símbolos, como sendo metáforas das nossas próprias vidas, das nossas jornadas, dos nossos desafios existenciais, da nossa ascensão espiritual. Vamos ao texto para lembrarmos? Pois bem, como eu disse, o capítulo é a Transfiguração. Estamos hoje na parte 2. E vamos basear o estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, quando Mateus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e elevou-os à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que foram vistos Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, para ti uma, para Moisés uma e uma para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem de luz os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o amado, que me satisfaz. Ouviu-o. Ouvindo-a, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram muito medo. Aproximando-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem se tenha levantado dos mortos. Aí a gente vai pegar o mesmo fato contado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 8, sendo que Marcos conta assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e elevou-os à parte, a sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E seu manto tornou-se resplandecente e extremamente branco, como neve, qual nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. E foram vistos Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, porque não sabia o que havia de dizer, pois tinham ficado aterrorizados. E surgiu uma nuvem envolvendo-os, e da nuvem veio uma voz: Este é meu filho, o amado. Ouviu-o. E eles, olhando de repente em redor,
não viram mais ninguém, senão só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem se tivesse levantado dentre os mortos. E aí a gente vai para o mesmo fato que é contado também pelo evangelista Lucas no capítulo 9, versículos de 28 a 36, quando Lucas diz assim: E aconteceu que cerca de 8 dias depois desses ensinos, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu para orar. E aconteceu, naquela oração, a forma de seu rosto ficou diferente e as roupas dele brancas e relampejantes. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que apareceram em substância e discutiam sobre sua saída, que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas, conservando-se despertos, viram sua substância e os 2 homens ao lado dele. Ao afastarem-se estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto assim falava, surgiu uma nuvem que os envolvia e aterrorizaram-se quando entraram na nuvem. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o amado. Ouvi-o. Tendo cessado a voz, foi achado Jesus só. Eles se calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que haviam visto. Pois bem, a gente já tinha visto isso no nosso vídeo anterior e hoje a gente vem para esse novamente. E antes de a gente entrar nos comentários místicos, é preciso que a gente observe esse episódio à luz dos mistérios iniciáticos que Jesus passara em sua peregrinação terrena pelos 3 primeiros graus. O mergulho nas águas profundas do coração, a confirmação obtida com a voz ouvida logo após o mergulho, completando assim os mistérios menores, e recebera bem a prova do 3º grau, as tentações, vencendo-as em tempo curto e de maneira brilhante, como coloca Pastorino. Nem mesmo necessitou propriamente de uma metanoia, ou seja, uma modificação mental, ou como prefere Humberto Holden, uma transmentação. A sua mente já estava firmada no bem, havia milênios. Submeteu-se, na verdade, às provas por espontânea vontade, do mesmo modo como ocorreu aí com o mergulho diante do Batista. Nós vimos isso lá em Mateus capítulo 3, versículos de 14 a 15, para exemplificar, deixando-nos um modelo vivo que nós temos que seguir. Então, superadas essas tentações, que são representantes aí do 3º grau, e portanto vencida e domada totalmente a personagem transitória, a personalidade com a sua ignorância de visionista, transbordante de egoísmo, de vaidade, transbordante de ambição, podia pretender aí o ingresso no 4º grau iniciático, nos mistérios maiores. E aí Pastorino vai dizer que a cerimônia é realizada diante da força divina, conscientemente sentida
dentro de cada um de nós, mas também transcendente na natureza. Dividia-se em duas partes. A primeira parte partia do candidato, que é um termo aí importante, que significa aquele que é vestido de branco, conforme Marcos, branco qual nenhum lavandeiro na terra é capaz de alvejar. Consistia justamente na ação de graças, em grego, eucaristia, que é ação de graça, quer dizer isso, né? Eucaristia. O homem eleva suas vibrações ao máximo que lhe é possível, a fim de, sintonizando com Deus, agradecer o suprimento de força, que é o dinamis, ou dinamis, e da energia, que é o ergon, que recebeu. E com isso seu espírito caminha ao encontro do Pai. A essa ação de graças comparecem os padrinhos desse novo ser que inicia a estrada longa e árdua do adeptado, do caminho do adepto, né? Dois iniciados maiores que se responsabilizam por ele, tornando-se fiadores de que realmente ele é digno de receber a luz do alto e de que está apto ao passo de suma gravidade que ele pretende dar naquele instante. E aí Pastorino vai dizer que ninguém melhor que Moisés e Elias para se apresentarem como fiadores da pureza e da santidade de Yahvé, que é o nome de Jesus antes dele encarnar, diante da grande ordem mística e seu chefe, o rei da justiça e da paz, Melquisedeque. E lá estavam eles, revestidos de luz, embora suas luzes fossem ainda inferiores às daquele que, para eles, fora o seu Deus. Então, nesse encontro magnífico, o entretenimento permanecia na mesma elevação espiritual e os assuntos que são tratados ali se referem exatamente aos seguintes passos. O quinto, e as dores e a paixão indispensáveis para o sexto, conversavam também a respeito da próxima saída que dentro em pouco se realizaria em Jerusalém. E nesse alto nível de frequências vibratórias, puramente espirituais, como coloca bem Pastorino, em que o candidato aceita de pleno grado e com muita alegria tudo o que os padrinhos lhe apresentam ali como sendo necessário para a sua promoção pessoal, aguardava-se aí a aprovação do alto, a poderosa manifestação, que em grego significa epifania, que devia chegar do verbo, através da palavra autorizada do hierofante máximo, declarando aí o candidato aceito no 4º grau, que lhe garantia aí o título oficial de iniciado. E Melquisedeque mais uma vez faz soar a sua voz: este é meu filho, o amado, através do sumo sacerdote de Deus Altíssimo, conforme a gente vê lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1, soava o som divino e ao mesmo tempo vinha também a autorização plena e total para que pudesse ensinar os grandes mistérios àqueles ali que deles fossem dignos. Ouviu os 3 discípulos que ali haviam sido convocados como testemunhas, né? Eles testemunharam espiritualmente aquela cerimônia, porque provavelmente em existências precedentes já haviam passado por esse grau, embora em um nível inferior, como diz Pastorino. E eles estavam ali agora repetindo mais uma vez os 7 passos no nível mais elevado. E aí Pastorino se explica dizendo que realmente nós sabemos haver diversos planos
em cada estágio evolutivo. No estágio hominal, como em tudo nesse planeta, os planos são completamente estruturados em setenários, de 7 em 7 anos. Então, cada ser terá que submeter-se aos 7 passos iniciáticos em cada um dos 7 planos. O homem atingirá o grau definitivo de iluminado após os 3 primeiros cursos de iniciação, em 3 vidas diferentes, embora talvez não sucessivas, como bem coloca Pastorino. Aí ele diz o quê? Que ao se completar o 4º curso, terá então o título definitivo de iniciado. Quando ele já se firmou ali naquela estrada certa, realmente está no lugar certo. Aí depois do 5º curso, ele poderá receber o grau de adepto, e após o 6º curso, ele merecerá o mestrado supremo, ou seja, ele será o hierofante. Só após o 7º e último curso que ele será legitimamente chamado o Cristo. E foi isso que precisamente ocorreu com Jesus, que de direito foi e é denominado Jesus o Cristo. Só alguém que tenha um grau maior ou igual poderá conceder a uma criatura os títulos legítimos. Então, por isso, na terra, somente o Rei da Justiça da Paz, o chamado Cristo Melquisedeque, poderia ter conferido a Jesus essa prerrogativa. E por essa razão foi escrito que Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque, isso está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 6, entrou como precursor por nós, quando se tornou sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Também lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 20. Olha que interessante, curioso isso, né? Então aí Pastorino diz o quê? Que enquanto Jesus conquistava o 4º grau do 7º plano, os 3 discípulos presentes eram recebidos e confirmados no mesmo 4º grau, mas de um plano ainda inferior. Que Pastorino chega a dizer assim, que ousa sugerir que se trata do 4º plano, pois se estavam ainda preparando para o grau de iniciados, que realmente demonstraram ali ser pelo futuro de suas vidas, enquanto encarnados, né, naquela encarnação. E aí Pastorino vai dizer que, olhando-se as coisas sob essa realidade que ele acabou de expor, é que a gente pode verificar quanta ilusão que ainda anda pelo mundo, ainda anda no coração daqueles que se intitulam iniciados, logo nos primeiros passos aí do caminho do Espírito. E sobretudo daqueles que julgam poder comprar uma palavra mágica que os torna instantaneamente, milagrosamente iniciados da noite para o dia. Não dá para pensar assim. E aí Pastorino diz o quê? Diz assim, mas olhemos agora o texto sob um outro prisma. Então, nós precisamos estudar aí na sua interpretação mística do mundo mental dentro do coração, na conquista aí do reino dos céus. Observe aí que Jesus, que é a representação da individualidade, toma consigo Pedro, que representa a emoção, o corpo astral. Também Tiago, que é uma corruptela na língua portuguesa da palavra Jacó, conforme a gente já viu no volume 2, com o sentido de o que suplanta, aqui representando o intelecto, que suplanta toda a animalidade, quando se desenvolve aí no plano nominal, no caso, né? E João, que significa e simboliza o intelecto já iluminado, cujo nome exprime aí o dom de Deus
ou a graça divina, conforme a gente também já viu lá no volume 1. Então, por aí se compreende a razão da escolha. Qualquer passo que pretenda ser sério, que pretenda ser construtivo espiritualmente na individualidade, precisa contar na personalidade com esses 3 fundamentos: as emoções, o intelecto que suplantou a animalidade e o intelecto já iluminado pela intuição. Então, por esse motivo que os evangelistas nos mostram Jesus a chamar, nos casos mais importantes, esses 3 nomes chaves: Pedro, Tiago e João. Uma outra observação importante também que Pastorino traz é justamente sobre o termo que é empregado por Mateus e Marcos. Lucas emprega um outro termo, que é anebi, que é subiu, e nos elucida com exatidão: anaferei, ou seja, elevou-os. Olha que interessante, né? Com isso percebemos que houve uma elevação de vibração, e uma elevação bastante forte aí, ao monte alto. Mateus e Marcos falam isso, né? Então, lógico que não era preciso dar o nome do monte. Foi ao espírito, à mente, ao coração que Jesus os elevou, que a individualidade fez ascender a personalidade, subindo com ela. E não deixa aí de salientar à parte, sozinhos, deixando na planície, ao sopé do monte, os demais discípulos, ou seja, os veículos inferiores. Então, Lucas, bem avisado, vai anotar que os discípulos ficaram oprimidos pelo sono. Olha que interessante essa fala, hein? Então, no entanto, pode acrescentar que, apesar disso, eles se conservaram plenamente despertos, ou seja, numa superconsciência espiritual ativíssima, fora do seu corpo físico. Aí Pastorino vai dizer isso, né, que eles estão desdobrados. Então, passados os veículos superiores para o plano mental, ou seja, mergulhados no coração, puderam observar aquilo que todos os grandes místicos atestaram, sem discrepância, no Oriente e no Ocidente. Em qualquer época, é justamente a percepção de uma luz intensíssima que só poderia ser comparada, como foi, ao Sol e à própria luz. Estavam os veículos em contato com o eu interno, com o Cristo, com o Espírito em todo o seu resplendor relampejante. Deus é luz. Mergulhar em Deus é mergulhar na luz. Aí, nessa fulguração sobrenatural, né, supernatural, como fala Pastorino, observaram os 3 planos da individualidade, a tríade superior, que é a centelha divina do Sol imortal, a partícula da luz incriada, representada por Jesus, pelo Cristo cósmico mergulhado no ser. Viram também a mente criadora, que eles aí personalizaram em Moisés, que é o criador da legislação para a personalidade, e o espírito individualizado, que o participante da experiência mística representa Elias, cujo nome significa, Elias significa Deus é meu Senhor. Elias é o espírito mais típico em sua ação espiritual no Antigo Testamento. Então, ele aparece repentinamente nos livros históricos e sem ter uma filiação, sem ter uma tradição. E também ele faz sua partida estranhamente num carro de fogo, como se tratasse ali de alguém que não nasceu e nem morreu, ou que aqui tivesse vindo e ido
proveniente de outro planeta. Olha que interessante isso, hein? Pois bem, aí Pastorino disse que tal como o espírito imortal, que proveniente de uma individualização do pensamento universal, não conhece o seu princípio nem jamais finalizará a sua ascensão. Aí nós temos, portanto, mais um exemplo vivo e palpitante, mais uma lição maravilhosamente exposta na prática de um dos processos da unificação da personagem, no caso aí, a personalidade humana, em sua parte mais elevada, com a individualidade divina. Então a personagem descobre nesse encontro, acima dos planos comuns, no nível altíssimo, como o Pastorino coloca, né, no alto monte do mental, que o seu verdadeiro eu tem 3 aspectos distintos, embora constituam um só princípio. Primeiro é o Cristo cósmico, a partícula divina. Segundo é a mente criadora, o nous, simbolizada por Moisés. E terceiro, o espírito individualizado, do qual Elias serviu de símbolo. Então esses 3 aspectos se reúnem numa única individualidade com o sagrado nome de Jesus. Daí a metamorfose que eles dizem que Jesus sofreu no rosto. Não era mais aquele Jesus do corpo físico, mas sim o Jesus individualidade, ali observado nas 3 faces: Jesus o Cristo, Moisés a mente, Elias o Espírito. E aí Pastorino diz que o episódio da transfiguração torna-se, por tudo isso, um dos pilares fundamentais da mística cristã, uma das provas basilares da realidade do mundo espiritual, que somos nós, esse microcosmo, né? Que é uma redução finita de um macrocosmo infinito, incompreensível para o nosso intelecto personalístico ainda. Então, esse minuto segundo, esse ponto físico euclidiano, que é uma projeção descritiva da eternidade, que é, portanto, inconcebível para o nosso cérebro físico limitado. Então, o Pastorino vai dizer que essa é uma lição perfeita em sua execução, uma lição revestida de impecável didática para quem olha e vê. Dos veículos presentes ao excelso acontecimento, só as emoções se descontrolam. A parte puramente hominal do intelecto e a parte superhominal do intelecto iluminado receberam a lição e silenciaram respeitosamente, absorvendo o ensino, o logos, e transmudando-se no homem novo que ali surge, no super-homem, no sobre-humano que naquele instante nasce para a vida imanente. Aí Pastorino diz que, ainda assim, as emoções se comovem profundamente a ponto de não saber o que fazer. E nessa comoção, agitando-se, fazem um cenário de desaparecer ali, né? O cenário dilui a visão, embora propondo permanecer indefinidamente nesse estado samádico, como diriam os hindus, nesse êxtase supremo. Mas, de qualquer forma, foi exteriorizado ali um desejo, mesmo sendo sublime, mesmo revelando a decisão de anular-se para permanecer naquela vibração puríssima, a emoção revolveu as águas cristalinas que espelhavam o céu ali na terra, e a descida foi perturbadora. E aí Pastorino diz que os veículos se aterrorizaram na queda das vibrações
e ali eles caíram prostrados com o rosto por terra, sem mais coragem de fitar a amplidão infinita. Então, após essa revelação magnífica, tudo começa a voltar à normalidade, descendo os veículos espirituais ao corpo denso e nele mergulhando, como alguém que, ao descer de um céu límpido e diáfano, penetrasse ali numa nuvem grosseira de matéria, materialidade, uma coisa densa. Então essa nuvem de matéria toca-lhes a visão divina e embaça-lhes os olhos espirituais. Diminui-lhe a agudeza perceptiva da superconsciência. Surge ainda, no entanto, a afirmação espiritual do Verbo, que é o som, o Pai, proclamando a individualidade, o espírito individualizado, o Cristo, como sendo o Filho amado, que ele proporciona alegria. Olha aí que interessante, né? E aí Pastorino vai dizer que essa é a declaração de amor do amante ao amado, na união profunda de dois em um, no amplexo sublime do esponsalício místico. Nada mais natural que traduzir por palavras o ímpeto amoroso do amante, porque o amante é exatamente a palavra, o verbo, o logos, o som incriado, que tudo cria, que tudo sustenta, que tudo conserva com o seu amor-ação, com o seu amor ativo e criador, de Pai que é, permanentemente em função fecundadora. E sendo Pai, nada mais natural que declarar que o Cristo é meu Filho. Também é óbvio que no caso aí, que ele deu o conselho, né, aos veículos todos que o ouçam, seguindo-lhe os ensinos e as inspirações. Ao sentirem o impacto do peso natural nesse mundo das células, ao penetrarem no mundo das formas, os veículos se oprimem, se amedrontam, caem em quase desânimo, caem em tristeza, em saudade. Mais uma vez a individualidade tocando-os, faz-los levantar-se para reanimá-los para os embates físicos. E eles veem apenas Jesus, apenas a individualidade despida da glória, em seu aspecto mais comum. Então, o Pastorino vai dizer que não deixa esta, todavia, ao descer do monte, ou seja, ao penetrar novamente na personagem terrena, de recomendar que silenciem o acontecimento. Os que realmente se amam, a ninguém revelam os seus íntimos contatos amorosos. É um segredo da câmara nupcial que se leva ao túmulo. Assim, a personalidade deverá manter secretos esses encontros místicos, essas experiências inefáveis, indizíveis, como está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Sobretudo aqueles que não tiveram a experiência, aos que vivem na personagem apenas, nada deverá jamais ser revelado. Só poderá tratar-se desses raptos, desse mergulho, com aqueles que já os viveram. Ou seja, só quando o Filho do Homem, ou o super-homem, ou sobre-humano, tiver sido levantado da morte, do sepulcro da personagem física terrena e definitivamente ingressado no reino dos céus, só então é que será lícito condividir as experiências sublimes da unificação com o Cristo Deus. Então o Pastorino vai comentar isso dizendo que é mais uma prova
de que se tratava realmente de um rito iniciático dos mistérios, que é justamente esse silêncio imposto, o segredo que Jesus exige dos que assistiram àquela circunstância. Então, todas as cerimônias dos mistérios eram secretíssimas e ouvidos profanos delas não podiam ouvir falar. Nenhum dos escritores antigos que a elas assistiu as reproduzem em suas obras. Então, mais tarde, depois que todos os passos fossem dados, poderia o fato ser divulgado, mas apenas como um episódio ocorrido no mundo físico, e não como o acesso a um grau iniciático, não como uma conquista de um nível espiritual superior na escala aí dos mistérios divinos. E aí Pastorino vai dizer que essa interpretação só poderia vir à luz no fim de um ciclo, o que ele chama de ciclo zodiacal de Pícis, que é o ciclo das trevas, ao alvorecer do signo de Aquário, quando tudo que é oculto virá à luz e os segredos celestiais jorrarão torrencialmente do alto para dessedentar os sequiosos de espírito. Olha que interessante. E aí Pastorino então conclui dizendo que a transfiguração de Jesus é classificada com um termo de metamorfose típica dos mistérios iniciáticos gregos, que é um fundamento da mitologia. Então ele explica que muitas dessas metamorfoses são narradas pelos escritores iniciados nesses próprios mistérios. E aí ele diz que se os profanos pensam que são reais, enganam-se. São apenas simbólicas da passagem de um estado para outro estado, ou de um estágio para o estágio seguinte. E aí Pastorino vai dar um exemplo, que é o de Apuleio, que simboliza o mergulho de Lúcius na matéria densa, ou seja, a encarnação, imaginando a sua metamorfose no asno. As peripécias do animal são ocorrências normais da vida humana na Terra. No fim, a iniciação nos mistérios de Osíris, no caso de Osíris, o faz voltar muito mais experiente à vida hominal, dedicando-se totalmente ao Espírito. Então a metamorfose de Jesus, porém, não foi de outro tipo. Passou da carne ao Espírito, desintegrando momentaneamente a matéria em energia luminosa, embora ainda conservasse as características hominais da própria conformação externa do seu organismo, mas muito mais belas por serem energia espiritual radiante, puríssima. Interessantíssimo, né? É sem dúvida um aprendizado muito bom. E na semana que vem a gente volta com mais um capítulo para nosso estudo, para nossa compreensão. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.